A placa na entrada da piscina pública municipal do Boulevard, no 20 metro arrondissement de Paris, avisa que o local está fechado para manutenção. O que não diz é que essa manutenção já dura 37 anos. Atrás do muro, invisível nos registros da prefeitura, ergue-se um conjunto de prédios baixos de concreto, dispostos de maneira que sugere uma função militar disfarçada de modernidade burocrática. No terceiro andar do edifício leste, as janelas têm um tom diferente das demais. No anexo oeste, o sistema de ventilação no telhado abriga equipamentos que nada têm a ver com circulação de ar. Um homem de terno cinza discreto entra por uma porta que exige 3 etapas de autenticação, nenhuma delas envolvendo chave ou crachá visível. Ele segue por um corredor que não consta nos mapas oficiais do prédio e desce uma escada construída em 1982, sem registro e nenhum alvará municipal. Este é o verdadeiro propósito da piscina. A sede da Direção Genera de la Sécurité Extérieure, a DGSE, o Serviço de Inteligência Estrangeira da França. Uma agência que a maioria dos franceses sabe que existe, mas não saberia descrever. Que outros serviços de espionagem respeitam, mas nunca admitiriam colaborar. Que já derrubou governos na África. Sabotou programas nucleares no Oriente Médio. Afundou um navio civil em um porto da Nova Zelândia, eliminou alvos em 4 continentes e opera com uma autonomia e ousadia que faz a CIA parecer contida em comparação. Ninguém fala da DGSE. E esse é justamente o objetivo. Sua vida dentro da organização começa em cada patamar. Nível 1. O candidato. Você não viu nenhum anúncio de emprego, nenhuma vaga divulgada, nenhum formulário online. Você foi identificado. A DGSE mantém uma rede de correspondentes honoráveis espalhados por universidades, academias militares, escolas de engenharia e instituições de formação diplomática francesas. Professores que nunca assinaram contrato com a agência, mas que discretamente sinalizam alunos com características específicas, aptidão excepcional para idiomas, resistência psicológica, capacidade de atuar sozinho por longos períodos, sem depender do reconhecimento social que a maioria das pessoas precisa para se manter emocionalmente estável, uma tolerância à ambiguidade moral que não se transforma em niilismo nem em rigidez dogmática. Você foi indicado no 3º ano na Sciences Po. Sua tese sobre a política de intervenção francesa na África subsaariana não demonstrou apenas competência acadêmica, mas uma qualidade rara, a compreensão do poder não como um conceito abstrato, mas como um mecanismo concreto, com entradas, saídas e necessidades de manutenção. Uma mulher que se apresentou apenas como representante de um setor do Ministério das Forças Armadas entrou em contato por meio do seu orientador. Ela o convidou para uma conversa, não uma entrevista. O diálogo durou 3 horas em um café perto do Jardim do Luxemburgo. Perguntou sobre sua infância em Lyon, sobre seu pai, que trabalhava em empresas de energia e viajava frequentemente para a África Ocidental. Sobre os 18 meses de isolamento durante sua bolsa de pesquisa no Senegal. Se você já havia sustentado uma mentira importante por mais de 6 meses. Se conseguiria imaginar uma situação em que prejudicar alguém de quem gostasse seria justificado por um objetivo maior que essa relação. Você respondeu com sinceridade, porque algo no tom dela deixava claro que qualquer desonestidade seria detectada e encerraria o processo na hora. Ela agradeceu e foi embora sem deixar nome, cartão ou qualquer meio de contato. 5 meses depois, chegou uma carta endereçada à casa dos seus pais em Lyon. O envelope trazia o timbre do Ministério das Forças Armadas. O conteúdo era simples. Compareça a este endereço nos arredores de Paris, nesta data, não comente com ninguém. A fase de seleção dura 6 meses e vasculha cada detalhe da sua vida. Investigam sua família, até os avós, analisam seus registros financeiros, histórico de viagens, comunicações digitais, relacionamentos amorosos, passados e atuais. Entrevistam pessoas de todas as fases da sua trajetória. Professores do ensino médio, colegas de república na faculdade, o dono do restaurante onde você jantava 3 vezes por semana durante a bolsa,
submetem você a avaliações psicológicas em 4 sessões com 2 psicólogos diferentes que fazem perguntas repetidas para detectar inconsistências. Também aplicam um polígrafo, embora o serviço francês nunca tenha confirmado oficialmente o uso dessa tecnologia. O técnico chama o procedimento de entrevista fisiológica, não de detector de mentiras. A diferença é apenas semântica. O suor nas suas mãos, não. Você é aprovado. A cada ano, a DGSA avalia cerca de 1.200 pessoas. Menos de 80 são aceitas para o treinamento operacional. Você está entre elas, nível 2, o estágio. As instalações de formação ficam no Centro de Treinamento de Quimper, na Península de Crozon, um lugar varrido pelo vento, onde o Atlântico se choca contra falésias de granito e o clima funciona como mais um instrutor. Treinamentos adicionais ocorrem em uma base secreta perto de Sercotes, no Vale do Lar, oficialmente pertencente às Forças Armadas, mas administrada exclusivamente pela Diretoria de Treinamento da DGAZ. Seu grupo tem 24 pessoas. 10 ex completarão o programa. Os demais serão realocados para funções analíticas ou técnicas dentro da agência ou voltarão à vida civil com um acordo de confidencialidade e a recomendação expressa de nunca mencionar o que viram durante as semanas no curso. O serviço francês forma seus agentes de maneira distinta dos seus equivalentes anglo-saxões. A DGEZ nasceu das cinzas do Beceira, o serviço de inteligência da França Livre durante a Segunda Guerra Mundial, que operava sob ameaça existencial, real. Agentes eram lançados de paraquedas na França, ocupadas sabendo que, se capturados, enfrentariam tortura e execução. Essa cultura organizacional carrega uma filosofia específica. Você treina para o pior, porque o pior não é hipotético. Já aconteceu. Aconteceu com quem construiu essa instituição. O primeiro módulo é físico e implacável. Apesar da aparência civil, você é um militar. A DGSE responde ao Ministério das Forças Armadas, não ao Ministério do Interior, e seu quadro operacional inclui um percentual significativo de militares de todas as Forças Armadas francesas. Você corre, nada em mar aberto, faz treinamento aéreo, incluindo salto livre em altitudes que exigem oxigênio suplementar. Treina combate em ambientes fechados. Tem for a role where the rules of engagement are rewritten in real time. Division Action não é um batalhão, mas uma coleção de operadores que transitam entre missões de inteligência, sabotagem, eliminação seletiva e operações de influência. O treinamento aqui não é sobre resistir à pressão, mas sobre aplicá-la. Você aprende a manusear explosivos plásticos com precisão cirúrgica, a montar dispositivos de detonação remota que escapam aos detectores mais sofisticados, a infiltrar-se em territórios hostis sem deixar rastros. As técnicas de infiltração aérea incluem saltos Halo High Altitude, Low Opening e EARRO High Altitude, High Opening, onde você salta de altitudes acima de 10 mil metros e plana por dezenas de quilômetros antes de tocar o solo, evitando radares e sistemas de defesa aérea. A metodologia de ação direta é uma extensão da doutrina militar francesa, mas com uma camada adicional de negação plausível. Se algo der errado, o governo francês negará qualquer envolvimento. Se algo der certo, ninguém saberá que foi você. As operações são planejadas em salas sem janelas, em instalações que não aparecem em nenhum mapa oficial. Os alvos são selecionados por um comitê restrito dentro da DGSE, composto por oficiais de inteligência, representantes do Estado-Maior das Forças Armadas e, em alguns casos, assessores diretos do Palácio do Eliseu. A lista de alvos não é escrita. É memorizada e destruída após a execução. Sua primeira missão é no Sahel. Um grupo jihadista, afiliado à Al-Qaeda, sequestrou um engenheiro francês que trabalhava em um projeto de mineração no Mali. O resgate é inviável. O grupo exige a libertação de prisioneiros mantidos na França, ao que Paris não negociará. Sua ordem é clara: localizar, neutralizar os sequestradores e extrair o refém.
Você opera em uma equipe de 4, todos com identidades falsas fornecidas pela DGIE. Um é um ex-comando da Legião Estrangeira, especialista em combate em ambiente desértico. Outro é um ex-operador do GIGN, treinado em entrada forçada e tiro de precisão. O terceiro é um oficial de inteligência com experiência em contra-insurgência no Chad, que fala fluentemente árabe e tuareg. Você é o líder da equipe. A operação dura 5 dias. No primeiro, vocês se infiltram no Mali, através da fronteira com o Níger, usando documentos falsos que os identificam como consultores de segurança de uma empresa canadense. No segundo, localizam o acampamento dos sequestradores em uma área remota, a 150 quilômetros da cidade mais próxima. No terceiro, realizam reconhecimento, identificando rotinas, pontos de vigilância e possíveis rotas de fuga. No quarto, executam a ação, entrada silenciosa ao amanhecer, eliminação dos guardas com facas e pistolas com silenciador, extração do refém sob cobertura de fogo de supressão. No quinto, vocês desaparecem. O refém é entregue a uma equipe de evacuação médica em um ponto de encontro pré-combinado. Vocês retornam à França por rotas separadas, sem deixar nenhum vestígio que possa ser rastreado até a DGSE. A missão é considerada um sucesso. Nenhum membro da equipe é ferido. O refém retorna ileso. Os sequestradores são encontrados mortos, mas sem evidências que apontem para a França. Em Paris, um memorando interno classifica a operação como execução limpa, sem repercussões. Você recebe uma condecoração em uma cerimônia privada, onde apenas 3 pessoas estão presentes: o diretor da DGESE, o chefe da divisão de ação e um representante do Estado-Maior. A medalha não tem nome, nem registro oficial. É um símbolo, não a prova. Mas as operações nem sempre saem como planejado. Em uma missão no Iêmen, sua equipe é emboscada por milicianos Houthis. 2 operadores são capturados. Um é executado em um vídeo que circula na internet. O outro é mantido como refém por 18 meses, até que uma negociação sigilosa, envolvendo a libertação de prisioneiros e o pagamento de um resgate não declarado, garante sua soltura. Você não é informado dos detalhes, apenas recebe a ordem de retornar à França e aguardar novas instruções. O operador libertado é reintegrado à divisão de ação, mas nunca mais é enviado para missões no exterior. Ele passa a trabalhar em treinamento, ensinando técnicas de sobrevivência em cativeiro para novos recrutas. A vida em divisão de ação é uma sucessão de missões, avaliações e períodos de espera. Você passa semanas em bases secretas na França, treinando com armas estrangeiras para se familiarizar com os arsenais dos adversários. Aprende a reconhecer os padrões de voo de drones iranianos, a desativar dispositivos explosivos improvisados usados por grupos insurgentes, a identificar as assinaturas químicas de agentes nervosos. Quando não está em treinamento, está em stand-by, pronto para ser acionado em menos de 24 horas. Seu telefone é criptografado, sua localização é monitorada em tempo real e sua identidade civil é uma fachada tão bem construída que até seus vizinhos acreditam que você trabalha em uma empresa de logística internacional. Aos 45 anos, você é transferido para uma unidade de operações psicológicas. Não é uma promoção, mas uma realocação estratégica. A DGSE reconhece que sua experiência em ação direta pode ser mais útil em um campo onde a violência é indireta, mas não menos eficaz. Você aprende a manipular narrativas, a plantar desinformação em redes sociais, a criar perfis falsos que influenciam debates políticos em países-alvo. Sua primeira operação nessa nova função é no Senegal, onde um candidato à presidência, financiado por interesses chineses, ameaça vencer as eleições. Sua tarefa é desacreditá-lo, vinculando-o a escândalos de corrupção e ligando sua campanha a grupos extremistas. A operação envolve a criação de documentos falsos, a infiltração de jornalistas simpáticos à DGSE e a disseminação de rumores através de redes locais,
os resultados são visíveis em 3 meses, o candidato perde as eleições por uma margem estreita. A França mantém sua influência no país. Você não recebe elogios, apenas uma nova missão. Desta vez, na Europa Oriental, onde um oligarca russo, próximo ao Kremlin, está comprando ativos estratégicos em um país da OTAN. Sua equipe cria uma campanha de desinformação que associa o oligarca a crimes de guerra na Ucrânia, forçando governos ocidentais a congelar seus bens e expulsá-lo do país. A operação é um sucesso, mas você sabe que, em algum lugar, alguém está planejando uma retaliação. Aos 50 anos, você é chamado para uma reunião com o diretor da DGSE. Não é uma avaliação de desempenho, mas uma oferta. Assumir o comando de uma estação na África Central, onde a presença francesa está sob ameaça crescente de grupos paramilitares russos. Você aceita. Não é uma escolha, mas uma continuação. A máquina não para. Você também não. Você não tem escolha. A máquina exige equilíbrio entre o que é necessário e o que é possível, entre a lealdade à instituição e a lealdade ao Estado, entre a verdade operacional e a narrativa política. Seu trabalho não é questionar, mas garantir que as engrenagens girem sem emperrar, mesmo quando as ordens vêm de cima com a urgência de quem ignora os riscos reais. Você aprendeu, com o tempo, que o poder não se mede pelo cargo, mas pela capacidade de dizer não sem que o superior perceba. Um relatório adiado, uma reunião esquecida, uma recomendação técnica que se perde nos corredores do Palácio do Eliseu. Pequenos atos de resistência burocrática que salvam vidas, operações e, às vezes, até a própria França de decisões tomadas sob pressão de um gabinete que só enxerga o calendário eleitoral. Você já viu ministros pedirem ações impossíveis, embaixadores negarem apoio a missões que depois se revelariam cruciais, generais exigirem resultados que só poderiam ser obtidos com riscos inaceitáveis. Seu papel é ser o filtro. O que chega à sua mesa já passou por camadas de análise, mas cabe a você decidir o que será executado, o que será modificado e o que será enterrado, não por covardia, mas por cálculo. Aos 58 anos, você entende que a DGSE não é uma máquina de guerra, mas um organismo vivo feito de milhares de decisões tomadas em silêncio, longe dos holofotes. Cada operação bem-sucedida é um fio invisível que sustenta a segurança nacional. Cada erro é uma cicatriz que só os que estão dentro conhecem. Você já perdeu agentes no terreno, viu redes desmanteladas por traições, assistiu aliados virarem inimigos da noite para o dia, mas também já viu operações que pareciam impossíveis darem certo, porque alguém, em algum lugar, decidiu confiar na intuição de um oficial de campo, em vez de seguir o protocolo. Essa é a contradição que define o serviço. A necessidade de controle absoluto coexistindo com a necessidade de improviso absoluto. Seu escritório, no Boulevard Mortier, tem vista para os telhados de Paris, mas sua mente está sempre em outro lugar, em uma embaixada em Teherã, onde um agente seu está prestes a ser descoberto, em um servidor na Estônia, onde uma equipe de hackers franceses tenta sabotar uma rede de desinformação russa, em um apartamento em Marselha, onde um informante está sendo interrogado por um oficial que não sabe que você já autorizou a extração dele. Você não dorme bem, nunca dormiu. O peso não é das decisões tomadas, mas das que ainda virão. E então, um dia, o telefone toca, não é o diretor-geral, nem o Eliseu. É uma voz que você não ouve há anos, de alguém que não deveria mais ter seu número. A mensagem é curta. Eles sabem do Mali. Não foi um vazamento. Foi uma escolha. Você desliga. Não precisa perguntar quem são eles. Você sabe. Sempre soube. A pergunta é o que fazer agora. Porque no fim das contas, a DGSE não é só uma máquina. É um jogo de xadrez jogado em múltiplas mesas, onde as peças se movem sozinhas e os jogadores nem sempre sabem as regras. E você, como sempre, está no meio. Gerenciar contradições
é a competência central da liderança sênior em inteligência. No nível 9, o diretor-geral, os diretores não chegam a esse posto por acaso. São selecionados em um processo que parece um rally de segurança, onde cada curva é uma avaliação, cada obstáculo, uma verificação de lealdade e capacidade. Sua nomeação veio do presidente da República Francesa em uma reunião no Palácio do Eliseu, que durou 20 minutos, tempo suficiente para alterar o curso dos serviços de inteligência franceses pelo período de seu mandato. Você ocupa agora a cadeira de uma instituição que opera ininterruptamente sob diferentes nomes e estruturas desde 1940, quando um grupo de oficiais franceses livres em Londres decidiu que uma nação ocupada por um exército estrangeiro precisava mais do que nunca de um serviço de inteligência. A DGSE herdou o DNA institucional deles, à disposição para assumir riscos que outros serviços considerariam inaceitáveis, a preferência pela ação em detrimento da análise quando as duas entram em conflito. A crença de que a posição da França no mundo não depende apenas do poder militar, mas da capacidade de projetar influência nos espaços entre a diplomacia e a guerra. Para isso, a inteligência é a única ferramenta que se encaixa. Você apresenta os briefings pessoalmente, às vezes semanalmente, às vezes diariamente, quando uma crise exige, senta-se do outro lado da mesa da pessoa mais poderosa da República Francesa e expõe avaliações que podem contradizer suas suposições, desafiar suas políticas ou complicar seus cálculos políticos. Seu valor depende inteiramente da sua disposição em entregar verdades incômodas. Um diretor-geral que diz ao presidente apenas o que ele quer ouvir se torna inútil em meses, porque o presidente pode obter ficções reconfortantes de qualquer um dos inúmeros assessores que não têm coragem ou informação para oferecer outra coisa. Você fornece o que ninguém mais pode. A realidade crua, coletada por oficiais que arriscam suas vidas para obtê-la. Seu mandato será definido por decisões que o público jamais conhecerá. Operações autorizadas que impediram ataques, operações cujas consequências não foram antecipadas, operações que você optou por não autorizar, porque os riscos superavam o valor da inteligência. E algumas dessas abstenções o perseguirão, porque as ameaças que você escolheu não enfrentar não desapareceram só porque você decidiu não agir. Algumas cresceram, outras se materializaram em eventos que geraram manchetes, vítimas e comissões parlamentares diante das quais você se sentou atrás de uma porta fechada para explicar seu raciocínio a políticos que julgavam suas decisões com a vantagem da retrospectiva que você nunca teve. Você deixa a sede pela última vez em uma tarde que parece igual a qualquer outra. O prédio continua funcionando. A piscina do outro lado da rua segue fechada para manutenção. A placa não mudou. Nada visível se altera. As operações prosseguem em capitais africanas, quartos de hotel no Oriente Médio, cidades europeias e nos corredores digitais silenciosos, onde a diretoria técnica conduz uma guerra que não produz som nem fumaça, nem provas que resistam a um exame forense. Os oficiais continuam recrutando agentes, construindo lendas, vivendo sob nomes que não lhes pertencem em países que os prenderiam se a verdade viesse à tona. Os operadores da divisão de ação seguem em missões autorizadas por notas presidenciais manuscritas, que são destruídas assim que a operação é concluída. A máquina segue em frente porque foi construída para isso, e porque o mundo que criou a necessidade dela não se tornou mais seguro, mais simples ou mais misericordioso desde 1940. Em algum lugar, numa sala de aula de uma universidade em Paris, Lyon ou Bordeaux, um estudante escreve uma tese sobre política externa francesa. Um professor que nunca assinou um contrato com a DGSE a lê com atenção, procurando qualidades específicas na análise. Não é brilhantismo, nem alinhamento ideológico, algo mais difícil de nomear. Uma disposição para enxergar o mundo como um sistema de forças, e não como um conjunto de princípios. Um conforto com a complexidade que não exige resolução.
Uma mente capaz de sustentar duas verdades contraditórias ao mesmo tempo, sem cair na falsa segurança de escolher uma em detrimento da outra. O professor anota o nome do estudante. Uma carta é escrita, um telefonema é feito. Daqui a 6 meses, uma mulher aparecerá em um café e pedirá um café. Fará perguntas sutis que redefinirão a trajetória de uma vida que até então acreditava seguir um caminho previsível. O estudante não sabe nada sobre o complexo no Boulevard Mortier, nem sobre a placa na porta da piscina, nem sobre o centro de treinamento na costa da Bretanha, onde o Atlântico ensina lições que os instrutores não precisam verbalizar. Não sabe das lendas que consomem identidades reais, dos agentes que são possuídos em vez de parceiros, das notas presidenciais escritas à tinta e destruídas pelo fogo. Não conhece os rostos que habitam a parte da mente que nunca fecha completamente. O estudante escreve uma tese. A tese está sendo lida, o ciclo não tem começo visível porque foi projetado assim. Tampouco tem fim. A piscina está sempre fechada para manutenção. O trabalho por trás dela